Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11, Compromissados com a Evangelização. A lição número 11 desse primeiro trimestre do ano de 2021. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Antes que adentremos no nosso comentário, já quero pedir a você que registre aí o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue, para que esta mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. Seja você um missionário, que é o tema da nossa lição no dia de hoje. O nosso texto áureo está em Romanos, no capítulo 11, ou melhor, capítulo 1, versículo 16, que diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. O nosso texto da leitura em classe está em Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. O tema da nossa lição ele está dividido em 3 tópicos: a evangelização como prioridade, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, ou seja, sobre a doutrina. O tópico 2 fala da doutrina e o tópico 3 fala da evangelização local e transcultural, ou seja, missões. Para que fique uma situação assim mais didático, a nossa colocação, mais para uma melhor compreensão, melhor compreensão do que será comentado nesta lição. Então nós vamos quero pedir ao aluno, professor que nos acompanha nessa escola dominical, que nós vamos tratar do primeiro ponto sobre a doutrina, o segundo ponto sobre o evangelismo e o terceiro ponto sobre missões. Doutrina, evangelismo e missões, para seguir uma ordem didática para um melhor acompanhamento do comentário. Trazendo no primeiro ponto a questão doutrinária. Qual é a base doutrinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Aqui no caso, Belém. Qual é a base que nós adotamos, a base bíblica? O que é que nós seguimos? Primeiramente, a Assembleia de Deus não segue as interpretações filosóficas reformadoras. A base da nossa doutrina é diretamente do texto sagrado, sem a filosofia reformista. Então nós seguimos, a base doutrinária está dentro da nossa, ou melhor, da infalível, imutável palavra de Deus. Então é eminentemente bíblica a doutrina da Assembleia de Deus a esse respeito sobre evangelização. Por quê? Porque existem 2 pontos doutrinários. O primeiro deles, na questão teológica, ele fala que, ele diz o seguinte, que existe a expiação limitada e a expiação ilimitada. A expiação limitada é aquilo que defende alguns reformadores, filosofia reformadora, que usa uma má exegese de alguns textos da Bíblia para justificarem que o Senhor não morreu por toda a humanidade. Primeiramente, nós podemos citar, com base nisso, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2,
e nós vamos comentar 3 versículos aqui do capítulo 2 de 1 Timóteo, que vai esclarecer a respeito desta interpretação. No capítulo 2, no versículo 3, nós vamos encontrar o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A má exegese do versículo 4, segundo a filosofia reformista, eles apontam que todos os homens cheguem ao conhecimento, na verdade não é todos os homens. São aqueles que o Senhor já elegeu, já escolheu antes da fundação do mundo. Em outras palavras, os demais que ficaram fora desta eleição não têm direito e não serão alvo e não serão alcançados pela expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma péssima exegese, uma má interpretação do texto bíblico. A Assembleia de Deus, nós seguimos o que diz a palavra, e ela é clara quanto a isso. No versículo 5, ou melhor, antes que voltemos aqui para o versículo 5, para justificar, porque aqui ele está falando, é uma má interpretação. A expiação, no caso, seria uma expiação limitada, e que todos os homens, na verdade, seria todos os eleitos. É uma má exegese do texto sagrado. Na compreensão da Assembleia de Deus, é que a expiação ela é ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Ele morreu por toda a humanidade e não por alguns somente. Com base em quê? Com base em quê? Nós cremos e pregamos e testificamos isso. Aqui mesmo, nessa primeira epístola, na sequência, no versículo 5, do capítulo 2, na primeira de Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entre Deus e os homens, entre o Criador e a criatura, há um só mediador. Aqui essa criatura, as criaturas, no caso o ser humano, está no sentido genérico, é todos os seres humanos, e não um grupo seleto somente, mas todos os seres humanos estão eles alcançados por esse texto, por esta palavra. Ainda quando nós olhamos para a primeira epístola de João, no capítulo 2, 1 de João, vamos ler aqui o texto, para 1 de João, capítulo 2, e o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é a nossa propiciação, ele é a propiciação dos pecados, não somente, aqui o apóstolo escrevendo, não somente nossos, mas de todo o mundo, é de todo o gênero humano. Ainda no capítulo 4 desta primeira epístola, e no versículo 14 e 15, nós vamos encontrar assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. No versículo 14. E no versículo 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele, e ele em Deus. Logo, a salvação é para todos. Além de João, Evangelho, capítulo 3, e o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, lá em Romanos, no capítulo 10,
nós vamos encontrar aqui quando Paulo fala a respeito da salvação, a salvação dos gentios, né? Ele diz o seguinte, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí entra a questão da escolha pessoal do homem, do livre-arbítrio. Ele é mostrado para ele o pecado, é mostrado para ele a justiça de Deus, o juízo de Deus em decorrência da sua justiça. Mas nem todos creem, nem todos se curvam à mensagem de Cristo Jesus. O homem é livre para escolher entre o certo e o errado, entre servir ou não servir a Deus, em crer ou não crer em Cristo Jesus. Porque Deus deu esta liberdade para os homens. Nessa questão teológica, nós podemos fechar aqui a questão teológica. Que Jesus, ele veio, a expiação, ela é ilimitada. É para todos os homens e não para um grupo de privilegiados, por assim dizer. O segundo ponto que nós queremos trazer é a questão do evangelho, evangelização. O que seria a evangelização? Quando fala-se do evangelho, ele vem de duas palavras gregas. A primeira é eu, que é o advérbio que quer dizer bem, e angélia é a segunda palavra, que significa mensagem, significa notícia e significa novas. Assim, o evangelho é boas novas, boas novas. A junção dessas duas palavras forma então a boas novas, que é o evangelho de Cristo. Este evangelho que traz as boas novas, a quem é destinado estas boas novas? É destinada a todos os homens, a todos, porque todos pereceram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23, ele é bem oportuno, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também o capítulo 5 da mesma epístola de Paulo aos Romanos, e no versículo 12, ele traz a seguinte expressão: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Para que possamos entender aqui essa questão, quando o homem pecou, Deus fez o homem e colocou no jardim, Deus deu ordem a Adão a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando chegamos lá em Gênesis 3, que retrata ali a queda do homem, nós vamos ver que a mulher desenvolveu um diálogo com a serpente, que é Satanás. Desenvolveu um diálogo. E neste diálogo, a mulher foi enganada, foi seduzida pela serpente. E ela comeu do fruto proibido. Quando ela trouxe do fruto para Adão, Adão sabia que o fruto era da árvore da qual Deus havia proibido. E ele comeu conscientemente de que aquele fruto era o fruto que o Senhor havia proibido. Ele comeu junto com a mulher,
Ela já havia comido e ele então decidiu comer juntamente com ela. Daí o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem e não por uma mulher. Entrou por um homem. Porque Adão, ele poderia ter recusado em comer daquele fruto. Ele poderia, mas ele não fez. Ele comeu. Quando o Senhor Jesus veio, encarnou-se no mundo, Deus usou o quê? O que Deus faz? Primeiro, Satanás, ele quis fazer amizade com a mulher. Mas Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher. Tanto é que em todas as igrejas onde passei, onde conheço, onde já vi, o maior número das pessoas que compõem aquela igreja são de mulheres e não de homens. A grande maioria, você pode observar, todos os lugares, mas as mulheres são mais quebrantadas ao Evangelho. O Senhor pôs inimizade entre a mulher e Satanás. E Deus usou exatamente a mulher para que nela fosse gerado o Salvador do mundo. O Senhor Jesus é que nós podemos ver aquela expressão, a diferença entre forma e fórmula. A forma foi o ventre de Maria, porque o objeto, ele toma a forma da forma. E o Senhor tomou a forma humana. Onde? No ventre de um ser humano. E que ser humano era esse? Uma mulher. Então no ventre ele tomou a forma do homem. Existe a fórmula. Não foi a mesma fórmula da qual eu nasci, da qual você nasceu. Mas a fórmula que gerou o nosso Salvador eterno não foi por contato do homem, por contato do varão, mas foi por obra e graça do Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós encontramos então a forma, a fórmula e a forma. O Senhor tomou a forma humana, sendo Deus, e como tal, ele morreu na cruz do Calvário, porque a Bíblia, ela retrata, quando Deus dá a lei ao homem, Deus dá a lei a Moisés, ao povo de Israel, Deus dá uma promessa, a promessa da redenção, a promessa da salvação, a promessa messiânica. E esta promessa messiânica, ela veio embasada em alguns textos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E esses textos testificam que a lei, aquele que cumprisse a letra da lei, viveria por ela. Viveria por ela. Nós encontramos isso lá em Levíticos, nós encontramos em Romanos, nós encontramos em outras cartas paulinas, salvo engano em Gálatas. Nós vamos encontrar que aqueles que viverem, aqueles que obedecerem o preceito da lei, por ele viverá. Desta forma, nós podemos ver que tanto em Gálatas, quanto em Romanos, capítulo 10 e o versículo 5, que diz, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Quando o jovem rico foi ter com Cristo, o Senhor Jesus falou-lhe do mandamento de Moisés. Ele diz, faze estas coisas e viverás. E aquele jovem achou o Senhor falou para ele a respeito de todas as coisas. Porém,
Quando o Senhor mostrou para ele o amar a Deus acima de todas as coisas, aquele jovem mostrou que não amava a Deus sobre todas as coisas e rejeitou o convite do Senhor Jesus. Desta feita, por assim dizer, nós falamos a respeito do evangelismo. O evangelismo, ele alcança a todos os homens. Ele é para a salvação de todos. E nós temos esta responsabilidade do evangelho. Mas o que é pregar o evangelho em si? Ou melhor, voltando para concluir o assunto, já estaria mudando de assunto, mas para voltar àquele assunto, para concluir, o que fizer estas coisas por eles viverá. Jesus cumpriu o mandamento que Deus falara ali em Levíticos, capítulo 18, versículo 5, e também ali de Gálatas. O Senhor falou ali em Gálatas, Paulo deixou registrado, replicou ali, mostrando essa questão da doutrina: aquele que fazer estas coisas por ela viverá. E também em Romanos capítulo 10 e o versículo 5, aquele que fizer estas coisas por elas viverá. E também nós vamos encontrar lá em Hebreus o Senhor falando a mesma coisa, registrado no livro aos Hebreus. Desta forma, o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei. E por ele ter cumprido a lei, o primeiro Adão decidiu pecar e caiu. O segundo Adão decidiu humanizar-se, entregou a sua vida na morte, porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele diz: eu tenho poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. E quando ele está na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre na cruz. Mas ele entregou o espírito ao Pai, porque a morte não tinha domínio sobre ele. Ele entregou-se. Agora, e por ele ter entregado, ele venceu aquele que tinha o império da morte, que é Satanás. E por ele ter vencido este que tem o império, o domínio, o Senhor foi até as partes mais baixas, como diz a Bíblia, aos espíritos em prisão, como disse o salmista, e Paulo repete em Efésios capítulo 4, versículos de 4 em diante, que ele desceu às partes mais baixas, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. O Senhor subiu aos céus e está à direita do Pai. Quando ele se apresenta para João na ilha de Patmos, ele diz: eu tenho a chave da morte e tenho também a chave do inferno. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então o Senhor Jesus, ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno. Ele tem o domínio, não é mais Satanás. O domínio está nas mãos do Senhor Jesus. E esta vitória que ele conquistou, morrendo por todo o gênero humano, ele quer que venhamos a pregar esta mensagem. E qual é a mensagem que temos que pregar? A primeira mensagem que Deus falou com Abraão, Deus falou da bênção para todas as nações, mas falou que levantaria um povo, uma descendência, e foi Israel. Para essa descendência Deus deu a lei, e nesta lei Deus deu a promessa do Messias. O que eles pregavam era a vinda do Messias, o que eles aguardavam era a esperança do Messias. O Messias veio. E agora nós temos esta convicção que o Messias veio, é o nosso Salvador, e nós pregamos que ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! A mulher que Adão entregou-se ao pecado para com ela ficar. O Senhor Jesus morreu na cruz para reconquistar não uma esposa, mas a igreja, que figurativamente, espiritualmente, a sua noiva, a igreja, ele reconquistou pela morte.
e a morte não podia detê-lo, por isso ele ressuscita ao terceiro dia. E com esta ressurreição, o Senhor aqui está, hoje, com esta palavra que estamos a aprender neste domingo, nesta lição número 11, sobre evangelização, sobre a doutrina, sobre a salvação para todos. Missões transculturais, missões locais, missões transculturais. Meus amados, a salvação ela alcança a todos os homens. E o que é pregar o Evangelho? O que é testificar o Evangelho? Paulo disse aos romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é salvação para todos os que creem. Mas o que é pregar o Evangelho? Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na Antiga Aliança que Deus disse para Israel que Israel era a sua testemunha. Israel é a testemunha da existência de um Deus Todo-Poderoso. Israel. A existência do povo de Israel hoje é uma prova que Deus existe. Este país, pequeno país, menor que o Sergipe, que é o menor estado do Brasil, é o Sergipe. Israel é menor que o Sergipe. E ainda assim, é uma nação, uma das nações mais poderosas do mundo. É uma das potências mundiais, que ela reorganizou em 1948, ou seja, há 70 anos, 72 anos atrás. E ela foi inaugurada no dia que hasteou a bandeira, virou a meia-noite, começou a primeira guerra de um conglomerado de 9 nações contra Israel. Israel venceu aquela guerra, sem ter exército, sem ter tudo organizado, Israel venceu. Israel está de pé hoje, porque Deus é naquela nação. Eles são as testemunhas de Yahvé. E destas testemunhas de Yahvé, que é Israel, ele tem o Senhor Jesus como a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha de Yahvé. A fiel testemunha. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, enquanto igreja, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Preste bem atenção para que não gere confusão. Há muitos que se intitulam segmentos religiosos como sendo eles as testemunhas de Jeová. Não são. As testemunhas de Jeová é Israel, dentre as quais o Senhor Jesus é a fiel testemunha de Yahvé. E nós, igreja, fomos chamados por ele, Jesus, para sermos as suas testemunhas. Atos 1 e 8, isto não é heresia, é o que o Senhor Jesus, o que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8, nós vamos encontrar esta expressão: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A igreja do primeiro século, após a perseguição em Jerusalém, eles foram espalhados pelo mundo, levando a mensagem de salvação, testificando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo ungido, que aquelas promessas de Moisés, do Antigo Testamento, a respeito do Messias, Jesus era
a encarnação, a realização, o cumprimento daquela profecia. E eles saíram testificando. E quando saiu para testificar, eles levaram consigo 2 sacramentos que o Senhor deixou para a sua igreja. O primeiro sacramento foi o batismo em águas. E o segundo, a celebração da Santa Ceia. O batismo em águas é uma manifestação pública do que já ocorreu no interior do homem, um novo nascimento, uma nova criatura. Então ele passa por esse ritual para dar testemunho público do que ocorreu no seu interior. Batismo, símbolo do sepultamento, que significa, o batismo significa literalmente sepultamento, ou seja, o velho homem foi sepultado e ressurgiu. É o que nós encontramos em Romanos, no capítulo 6, no versículos 3 e 4 do capítulo 6 de Romanos, nós vamos encontrar: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É o símbolo da morte de Cristo. Cristo passou pelo verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo de Cristo não foi aquele do Jordão, realizado por João. O verdadeiro batismo de Cristo foi na sua morte. É o que diz Paulo aqui aos Romanos. Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está aí. Este é o símbolo, a simbologia do batismo. Ressuscitado com uma nova criatura, um simbolismo. E o segundo sacramento foi: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, em memória de mim. Então o Senhor, ele consagra, ele institui a Santa Ceia como um ritual simbólico, porque quando realizamos e participamos da ceia, nós anunciamos a sua morte e ressurreição e também proclamamos a sua vinda. A salvação, o Evangelho, ele veio para mudar a humanidade espiritualmente. Logo, o Evangelho não é para engessar, para padronizar o mundo, não. Cada povo com a sua cultura. O Evangelho, a missão, ela é local e ela é também transcultural. Vai além da nossa cultura, da cultura que nós temos. E essa cultura, por exemplo, a cultura afro, eles têm o jeito de adorar, que é movendo, dançando, cantando, é o estilo, é a cultura daquele povo, diferente da cultura oriental, que ela já tem uma outra forma de adorar a Deus, de reverência ao Deus Todo-Poderoso. Da mesma sorte, nós vamos encontrar outra cultura na população europeia. Eles têm a sua própria cultura. A cultura norte-americana é uma. A cultura latino-americana, das línguas latinas da América, é outra cultura. Se nós olharmos para o Brasil, que é um país com dimensões continentais, nós vamos ver lá no norte, é uma cultura. No centro-oeste, outra cultura. No nordeste, é uma outra cultura. No sudeste, uma cultura diferenciada. No sul, outra cultura. Você verá que nas regiões, cada um tem o seu estilo. E nesses estilos, as pessoas levam uma vida de santificação. A santidade, ela não veio para mudar a cultura do mundo, as culturas, não. É o mesmo que nós pregar o Evangelho, nós não podemos falar para um índio lá no meio da floresta amazônica, colocar uma gravata, colocar um terno, porque a cultura deles é outra.
E esse respeito cultural, o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque naquele dia que apresentarão diante do Senhor, cada povo, na sua língua, na sua cultura, eles aparecerão e juntamente louvarão, adorarão ao Deus Todo-Poderoso dentro da sua própria cultura e etnia e modus vivendi. Cada cultura tem o seu padrão, aquilo que é santidade e o que não é santidade. Aquilo que separa de um sistema e aquilo que é comprometido com o sistema. Não necessariamente a cultura, de uma forma geral, ocidental, é a mesma cultura oriental. Tem diferença culturais abruptas. No entanto, cada cultura adora e serve ao Senhor Jesus Cristo com graça e inteireza de coração. Missões é isto, é levar o Evangelho de Cristo para a mudança da pessoa. O Senhor entra no seu interior e muda e transforma. E Paulo entendeu muito bem a mensagem do Evangelho e levou o Evangelho a todas as nações da sua época, alcançando a todos pelo Evangelho de Jesus Cristo. E com este Evangelho, o que acontece? Aconteceram 5 coisas. Expulsação de demônios, falando em outras línguas, pegando em serpente. Serpente pegou na mão de Paulo, mas Paulo sobreviveu. Aqui falou de beber coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E também imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui nós temos 2 pontos. Pegarão na serpente. Há pessoas que pegam e vai pregar e colocam uma serpente venenosa no pescoço. Isso é tentar a Deus. A Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou a pessoa preparar um copo de veneno e vai tomar o veneno. Isso é tentar ao Senhor seu Deus. Mas agora, se a pessoa pregando o Evangelho, como o pastor José Manuel Neto, de saudosa memória, ele foi meu pastor, e ele dizia que lá na região onde ele estava, pastoreou um período, uma irmã estava estendendo roupa no varal, e ali ela foi picada por um cascavel. A cobra picou seu pé, ela sentiu que era picada de uma cobra, e ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora ela voltou, era cobra, mas a cobra morreu, e a irmã não sofreu dano algum. Ele contou muitas vezes esse testemunho do que Jesus fez. Nós vemos pessoas, de um jovem que as pessoas deu testemunho, ouviram o testemunho de um moço, que alguém da família tentou envenená-lo, mas não aconteceu nada com ele. Resultado, a família inteira se converteu. É nesse sentido que a Bíblia aqui está falando. Não é no sentido de tentarmos a Deus, de exibicionismo, apresentar de uma forma exibicionista. Não, Deus não está nisso. Deus, ele opera na sua santidade, na sua grandeza. Ele opera em nosso meio. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde até que Ele volte. Amém.